Conhecimentos gerais. Políticas públicas. Introdução às políticas públicas, conceitos e tipologias. As políticas públicas desempenham um papel importante na organização e no funcionamento de uma sociedade, buscando atender às necessidades e demandas de diferentes grupos. Vamos aprofundar um pouco mais em cada uma das tipologias apresentadas e explorar outros aspectos relacionados às políticas públicas. Políticas distributivas. Essas políticas visam garantir uma distribuição equitativa de recursos e benefícios. No caso do Bolsa Família, a distribuição direta de recursos financeiros é uma estratégia para reduzir as disparidades socioeconômicas, promovendo um acesso mais igualitário a oportunidades. Políticas redistributivas. Focam em corrigir desigualdades existentes na distribuição de recursos. No exemplo dos impostos progressivos, a intenção é redistribuir a riqueza, garantindo que os mais privilegiados contribuam proporcionalmente mais para financiar os serviços públicos e programas sociais. Políticas regulatórias. Estabelecem normas e regras para orientar o comportamento de diferentes atores na sociedade. Ao impor regulamentações ambientais, o governo busca controlar as atividades industriais para preservar o meio ambiente e a saúde pública. Políticas corretivas ou compensatórias. São implementadas para corrigir injustiças ou desequilíbrios que possam surgir de outras políticas. Vamos considerar uma política governamental de incentivo à educação em uma determinada região. Suponha que um governo tenha implementado uma série de medidas para melhorar a qualidade da educação em áreas urbanas, o que inadvertidamente levou a uma desigualdade educacional entre áreas urbanas e rurais. Para corrigir essa disparidade, o governo poderia lançar políticas corretivas ou compensatórias, como a criação de programas específicos de educação em regiões rurais. Esses programas poderiam incluir a construção de escolas de qualidade, o fornecimento de materiais educacionais adequados, e a contratação de professores capacitados para as comunidades rurais. Essas ações visariam corrigir as desigualdades educacionais e garantir que as crianças em áreas rurais tenham acesso a oportunidades educacionais semelhantes às de suas contrapartes urbanas. Essa seria uma abordagem corretiva para mitigar as disparidades e promover uma distribuição mais equitativa de recursos educacionais. Essas categorias de políticas públicas não são mutuamente exclusivas, e muitas vezes pode pertencer a mais de uma dessas tipologias, dependendo de seus objetivos e alcances. Veja aqui um exemplo. O Bolsa Família é considerado uma política pública que envolve elementos tanto de políticas distributivas quanto compensatórias. Vamos analisar brevemente. O Bolsa Família distribui recursos financeiros diretamente às famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Esse aspecto é distributivo, pois há uma transferência de recursos da fonte formuladora da política, coletividade, para os beneficiários. Ao mesmo tempo, o Bolsa Família é compensatório, uma vez que visa mitigar os efeitos da pobreza. Ele oferece um suporte financeiro adicional às famílias em situação vulnerável, compensando, de certa forma, as dificuldades enfrentadas por esses grupos. Portanto, o Bolsa Família abrange elementos distributivos e compensatórios, contribuindo para a redistribuição de recursos e a mitigação da pobreza. Ciclos de políticas públicas, agenda e formulação, processos de decisão, implementação, seus planos, projetos e programas, monitoramento e avaliação. Os ciclos de políticas públicas são um conjunto estruturado de fases que delineiam o desenvolvimento, implementação e avaliação de medidas governamentais. Cada estágio desempenha um papel importante, assegurando que as políticas sejam eficazes e respondam adequadamente às necessidades da sociedade. Vamos explorar cada fase de forma mais detalhada. Agenda. Na fase de agenda, destaca-se a identificação cuidadosa e a priorização de problemas ou questões que requerem intervenção governamental. A análise da agenda pública é essencial para determinar quais desafios merecem atenção e recursos.
Essa etapa serve como base para o desenvolvimento futuro da política. Formulação. Na fase de formulação, a proposta de política começa a ser delineada. Aqui estratégias, objetivos e abordagens são desenvolvidos para enfrentar o problema identificado. A formulação exige a participação de especialistas, tomadores de decisão e, muitas vezes, a sociedade civil para garantir que as políticas sejam bem fundamentadas e alinhadas com as necessidades reais. Processo de decisão. Muitas pessoas diferentes participam dessa decisão, como o governo, grupos da sociedade, empresas e acadêmicos. Cada um contribui com suas ideias. O processo de decisão envolve a participação de diversos atores, incluindo o governo, sociedade civil, setor privado e academia. Cada grupo desempenha um papel único no debate, na análise e na aprovação das propostas. A inclusão de múltiplos interessados garante uma representação mais ampla de perspectivas, promovendo decisões mais equitativas e legítimas. Implementação. Agora, é hora de colocar o plano em ação, com detalhes sobre o que fazer, quando fazer e quem é responsável por cada tarefa. A implementação representa a transformação das ideias formuladas em ações práticas. É nesse estágio que os planos detalhados são postos em prática, com a alocação de recursos e a coordenação de esforços para garantir a execução eficiente das políticas. Planos. Os planos detalhados constituem um elemento fundamental na implementação. Os planos detalhados são como um manual que explica exatamente o que precisa ser feito. Eles mostram claramente as atividades, quando elas acontecerão, quem é responsável e quais recursos serão usados. Projetos. Durante a implementação, são criados projetos específicos para resolver partes específicas do problema. Programas. Os programas são como pacotes que reúnem todos os projetos e ações. Eles buscam resolver o problema de uma maneira completa e duradoura, abordando todos os aspectos importantes. O objetivo é criar uma mudança que seja sustentável ao longo do tempo. Monitoramento. Durante todo esse processo, é importante ficar de olho no que está acontecendo para garantir que tudo esteja indo como planejado. O monitoramento fornece dados em tempo real que podem ser utilizados para realizar ajustes e correções conforme necessário. Avaliação. Na fase de avaliação, é como se desse uma boa olhada no que aconteceu e se as deram certo. Se avaliam os indicadores para ver se foi alcançado o que se queria e se as políticas realmente funcionaram como esperado. Essa análise crítica é super importante porque nos ajuda a corrigir e melhorar as políticas para o futuro. Juntas, essas etapas formam um ciclo dinâmico que ajuda as políticas públicas a serem eficazes e se adaptarem às mudanças na sociedade. Isso é como garantir que as políticas continuem funcionando bem. Institucionalização das políticas em direitos humanos como políticas de Estado. Pensa nas políticas em direitos humanos como regras super importantes que garantem que todo mundo seja tratado com dignidade. Agora imagine que essas regras se tornam leis, algo sério e que vale sempre, não importa quem está no comando. Incorporação à estrutura legal, fazendo parte das leis do país. Esse processo chama-se institucionalização, e é quando essas regras de direitos humanos se tornam parte das leis do país. Se criam as leis para proteger esses direitos de um jeito permanente. Essas leis não dependem de quem está no governo na época, elas ficam sempre valendo, fazendo parte das principais regras do país. Compromisso permanente. Isso significa um compromisso sério, algo que não muda. As políticas em direitos humanos se tornam parte da identidade do país, mostrando que se valorizam as questões como dignidade, liberdade e igualdade para todo mundo. Proteção contra variações políticas. Quando essas regras são institucionalizadas, elas ficam mais seguras contra mudanças políticas. Isso é bom porque as ações para proteger e promover os direitos humanos continuam, mesmo que o governo mude.
Essa segurança ajuda a construir uma sociedade mais justa e que respeita os direitos fundamentais de todos. Federalismo e descentralização de políticas públicas no Brasil. Organização e funcionamento dos sistemas de programas nacionais. O federalismo e a descentralização desempenham papéis cruciais na configuração e execução de políticas públicas no Brasil, delineando a autonomia dos estados e municípios e promovendo o alinhamento e cooperação entre os diversos níveis de governo. Federalismo, autonomia de estados e municípios. Vamos simplificar. O federalismo no Brasil é como um jogo de distribuição de responsabilidades entre o governo grande, União, e os governos menores, estados, cidades e Distrito Federal. Isso significa que cada lugar pode fazer suas próprias regras e programas para atender melhor as pessoas que vivem lá. Descentralização, alinhamento e cooperação. Agora, a descentralização é como quando esses governos menores, estados, cidades, se unem para trabalhar juntos. Eles têm suas próprios assuntos para cuidar, mas também colaboram para fazer programas que beneficiem todo mundo. Isso é importante para garantir que as ações sejam eficientes e ajudem quem precisa. Institucionalização das políticas em direitos humanos como políticas de Estado. Pensa nas políticas em direitos humanos como regras super importantes que garantem que todo mundo seja tratado com dignidade. Agora imagine que essas regras se tornam leis, algo sério e que vale sempre, não importa quem está no comando. Esse processo chama-se institucionalização, e é quando essas regras de direitos humanos se tornam parte das leis do país. Se criam as leis para proteger esses direitos de um jeito permanente. Essas leis não dependem de quem está no governo na época, elas ficam sempre valendo, fazendo parte das principais regras do país. Isso significa um compromisso sério, algo que não muda. As políticas em direitos humanos se tornam parte da identidade do país, mostrando que se valorizam as questões como dignidade, liberdade e igualdade para todo mundo. Quando essas regras são institucionalizadas, elas ficam mais seguras contra mudanças políticas. Isso é bom porque as ações para proteger e promover os direitos humanos continuam, mesmo que o governo mude. Essa segurança ajuda a construir uma sociedade mais justa e que respeita os direitos fundamentais de todos. Federalismo e descentralização de políticas públicas no Brasil. Organização e funcionamento dos sistemas de programas nacionais. O federalismo e a descentralização desempenham papéis cruciais na configuração e execução de políticas públicas no Brasil, delineando a autonomia dos estados e municípios e promovendo o alinhamento e cooperação entre os diversos níveis de governo. O federalismo no Brasil é como um jogo de distribuição de responsabilidades entre o governo grande, União, e os governos menores, estados, cidades e Distrito Federal. Isso significa que cada lugar pode fazer suas próprias regras e programas para atender melhor as pessoas que vivem lá. Agora, a descentralização é como quando esses governos menores, estados, cidades se unem para trabalhar juntos. Eles têm seus próprios assuntos para cuidar, mas também colaboram para fazer programas que beneficiem todo mundo. Isso é importante para garantir que as ações sejam eficientes e ajudem quem precisa. Desafios do Estado de Direito, Democracia e Cidadania. Estado de Direito e a Constituição Federal de 1988. Consolidação da democracia, representação política e participação cidadã. O Estado de Direito é um princípio fundamental que orienta o funcionamento das instituições e a garantia dos direitos individuais em uma sociedade. No contexto brasileiro, a Constituição Federal de 1988 representa um marco significativo na consolidação desses princípios, promovendo a democracia, a representação política e a participação cidadã. A promulgação da Constituição Federal de 1988, também conhecida como a Constituição Cidadã, representou um momento histórico de transição para o regime democrático no Brasil. Ela foi elaborada após um período de regime militar, buscando assegurar a restauração dos direitos individuais,
a separação de poderes e o estabelecimento de um Estado democrático de direito. A Constituição de 1988 consolidou os princípios democráticos ao instituir eleições diretas para cargos importantes, como Presidente da República, governadores e prefeitos. Essa mudança foi importante para a legitimação do poder político por meio do voto popular, fortalecendo os alicerces da democracia no país. A Carta Magna de 1988 estabeleceu um sistema de representação política que reflete a diversidade da sociedade brasileira. O Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, tornou-se um espaço plural onde diferentes correntes de pensamento e interesses regionais são representados, contribuindo para a construção de políticas públicas mais abrangentes. Para garantir o cumprimento dos princípios constitucionais, a Carta de 1988 estabeleceu diversos mecanismos de controle e fiscalização. O sistema judiciário, com destaque para o Supremo Tribunal Federal, STF, exerce a função de guarda da Constituição, assegurando a sua interpretação e aplicação conforme os princípios do Estado de Direito. Em síntese, a Constituição Federal de 1988 representa um divisor de águas na consolidação do Estado de Direito no Brasil. Ao promover a democracia, a representação política e a participação cidadã, ela estabeleceu os fundamentos para uma sociedade justa, livre e igualitária, comprometida com a defesa dos direitos fundamentais e o fortalecimento das instituições democráticas. Divisão e coordenação de poderes da República. A divisão e coordenação de poderes são princípios do Estado de Direito, fundamentais para assegurar a equidade, a justiça e a limitação do poder estatal. No contexto da República Federativa do Brasil, esses princípios são consagrados na Constituição Federal de 1988. Moldando a estrutura institucional do país e garantindo a atuação harmônica dos poderes executivo, legislativo e judiciário. A separação de poderes é o cerne da organização política brasileira, estabelecendo 3 esferas distintas e independentes de autoridade. O poder executivo é responsável pela implementação e execução das leis, o legislativo pela criação das leis, e o judiciário pela interpretação e aplicação destas. Essa divisão visa prevenir a concentração excessiva de poder em um único órgão, evitando abusos e garantindo a proteção dos direitos dos cidadãos. O poder executivo é representado pelo Presidente da República, governadores e prefeitos, de acordo com os níveis de governo. Sua função primordial é administrar e executar as políticas públicas, zelando pela implementação eficaz das leis. O presidente eleito democraticamente é o chefe de Estado e chefe de governo, possuindo responsabilidades significativas na condução do país. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Sua função principal é a criação e aprovação de leis. A representatividade parlamentar é vital para garantir a diversidade de perspectivas e interesses da sociedade, contribuindo para a formulação de políticas que reflitam a vontade popular. O Poder Judiciário é incumbido de interpretar e aplicar as leis, garantindo a justiça e a legalidade. O Supremo Tribunal Federal, STF, é a mais alta corte, exercendo a função de guarda da Constituição e atuando como tribunal de última instância em questões constitucionais. Os demais tribunais e juízes desempenham papéis específicos na resolução de conflitos e na proteção dos direitos individuais. Embora os poderes sejam separados, a coordenação entre eles é essencial para a estabilidade e eficiência do Estado. Mecanismos como a independência funcional dos poderes e o sistema de freios e contrapesos garantem que cada um exerça suas atribuições sem usurpar as competências alheias. O diálogo e a cooperação entre os poderes são fundamentais para a preservação do equilíbrio institucional. A efetiva coordenação entre os poderes é um desafio constante, especialmente em períodos de polarização política. Contudo, é também um indicativo do dinamismo do sistema democrático brasileiro,
evidenciando a necessidade de diálogo e negociação para o avanço do país. Em resumo, a divisão e coordenação de poderes da República são fundamentais para a estrutura do Estado de Direito no Brasil. Esses princípios garantem a governança equilibrada, a proteção dos direitos fundamentais e a promoção da justiça, contribuindo para a construção de uma sociedade democrática e transparente. Presidencialismo como sistema de governo. Noções gerais, capacidades governativas e especificidades do caso brasileiro. O presidencialismo é um sistema de governo que se destaca pela separação nítida entre os poderes executivo e legislativo, sendo o chefe de Estado e chefe de governo a mesma pessoa, o presidente. No contexto brasileiro, o presidencialismo traz consigo noções específicas, características distintas e desafios particulares que moldam a dinâmica política do país. O presidencialismo é marcado pela independência entre os poderes executivo e legislativo, conferindo ao presidente amplos poderes e responsabilidades. A escolha do chefe de Estado ocorre por meio de eleições diretas, proporcionando ao presidente uma legitimidade popular que sustenta suas ações e políticas. Uma das características marcantes do presidencialismo é a capacidade governativa concentrada nas mãos do presidente. Ele exerce o comando das Forças Armadas, nomeia ministros e secretários, além de ter poder de veto sobre a legislação aprovada pelo Congresso. Essa centralização de poder facilita a tomada de decisões rápidas e a implementação eficaz de políticas. No contexto brasileiro, o presidencialismo possui algumas especificidades que moldam sua operação. A coalizão partidária é comum devido ao sistema multipartidário, sendo necessário construir alianças para garantir a governabilidade. O presidente precisa articular apoio no Congresso Nacional para aprovar leis e implementar reformas, levando a negociações políticas complexas. O fenômeno conhecido como presidencialismo de coalizão é uma característica intrínseca do sistema político brasileiro. Diante da diversidade partidária, os presidentes frequentemente buscam alianças com diferentes partidos para formar maiorias parlamentares. Isso, por vezes, resulta em complexas negociações e concessões para garantir a aprovação de projetos de lei e reformas. Efetivação e reparação de direitos humanos, memória, autoritarismo e violência de Estado. A efetivação e reparação dos direitos humanos representam pilares essenciais para a construção de uma sociedade justa e igualitária. No contexto brasileiro, a trajetória histórica marcada por períodos autoritários e violações de direitos exige uma abordagem abrangente que reconcilie a memória, enfrente o autoritarismo e promova a superação da violência de Estado. A efetivação dos direitos humanos inicia-se pela reconciliação com a memória histórica. No Brasil, a ditadura militar, que foi desde 1964 até 1985, deixou cicatrizes profundas, marcadas por violações de direitos, censura e repressão. Recordar e reconhecer esses períodos sombrios é importante para a construção de uma sociedade que aprende com sua história, buscando a verdade e a justiça. A efetivação dos direitos humanos demanda um firme combate ao autoritarismo em todas as suas formas. Isso implica na promoção de instituições democráticas sólidas, na defesa da liberdade de expressão e na proteção dos direitos civis. A sociedade civil desempenha um papel fundamental ao ser vigilante contra práticas autoritárias, contribuindo para a consolidação da democracia. A superação da violência de Estado é um desafio complexo, mas essencial. Implica na responsabilização por violações passadas, na implementação de políticas públicas que fortaleçam as instituições de segurança e no respeito aos direitos fundamentais de todos os cidadãos. A construção de uma cultura de paz e justiça é vital para romper com padrões históricos de abuso de poder. Programa Nacional de Direitos Humanos PNDH3, Decreto número 2037 de 2009. O Programa Nacional de Direitos Humanos representa um marco significativo na trajetória brasileira em direção à promoção, proteção e garantia dos direitos fundamentais.
Analisar o PNDH3 envolve compreender seus objetivos, alcances e os desafios enfrentados em sua implementação. O PNDH3, elaborado de forma participativa, estabelece diretrizes para a atuação do Estado na promoção dos direitos humanos. Entre seus objetivos estão a erradicação da pobreza extrema, a promoção da igualdade racial e de gênero, a garantia dos direitos das pessoas com deficiência, o fortalecimento da democracia e o combate à violência institucional. Um dos diferenciais do PNDH3 é a ênfase na participação social e no diálogo intersetorial. O programa foi construído em colaboração com organizações da sociedade civil, movimentos sociais, academia e setor privado, garantindo representatividade e diversidade nas estratégias delineadas para a promoção dos direitos humanos. A implementação do PNDH3 enfrentou desafios, incluindo a necessidade de recursos financeiros, resistências políticas e a complexidade de articular ações em diversos setores. A efetivação das metas propostas exigiu um esforço conjunto e a superação de obstáculos para garantir a integralidade e abrangência das ações previstas. O PNDH3 contribuiu para o fortalecimento de mecanismos de proteção dos direitos humanos, a criação e aperfeiçoamento de políticas públicas específicas, bem como a implementação de ações afirmativas, representam avanços significativos na promoção da igualdade e na garantia de oportunidades para grupos historicamente vulneráveis. O PNDH3 também influenciou desdobramentos em políticas públicas setoriais, estimulando a integração de uma perspectiva de direitos humanos em áreas como saúde, educação, segurança pública e meio ambiente. A transversalidade dessas diretrizes contribuiu para uma abordagem mais holística na promoção dos direitos humanos em diferentes esferas da sociedade. A eficácia do PNDH3 requer uma avaliação contínua e adaptação às dinâmicas sociais e políticas. O programa precisa estar alinhado com as transformações da sociedade, incorporando novas demandas e enfrentando novos desafios que surgem ao longo do tempo. Combate às discriminações, desigualdades e injustiças, de renda, regional, racial, etária e de gênero. O combate às discriminações, desigualdades e injustiças é um imperativo para a construção de uma sociedade justa e inclusiva. No contexto brasileiro, a abordagem deve ser multidimensional, considerando as disparidades de renda, regional, racial, etária e de gênero. Este esforço requer políticas públicas abrangentes, sensibilidade social e uma mudança cultural. O enfrentamento das desigualdades de renda no Brasil exige medidas estruturais que promovam a redistribuição de recursos, políticas fiscais progressivas, programas de transferência de renda e incentivos à educação e qualificação profissional são instrumentos fundamentais para reduzir as disparidades econômicas e promover a inclusão social. As desigualdades regionais evidenciadas pelas discrepâncias no desenvolvimento entre diferentes áreas do país demandam estratégias de desenvolvimento regional. Investimentos em infraestrutura, educação e oportunidades de emprego nas regiões menos desenvolvidas contribuem para mitigar as disparidades e promover uma distribuição mais equitativa dos recursos. O combate às desigualdades raciais requer uma abordagem específica para superar séculos de discriminação, políticas afirmativas, promoção da diversidade, educação antirracista e a garantia do acesso igualitário à oportunidade são instrumentos essenciais para construir uma sociedade livre de preconceitos e discriminações raciais. O respeito aos direitos de todas as faixas etárias é fundamental para uma sociedade justa. Políticas voltadas para a infância, adolescência, adultos e idosos devem considerar as necessidades específicas de cada grupo, promovendo oportunidades de educação, saúde e participação cidadã ao longo de todas as fases da vida. O enfrentamento das desigualdades de gênero é um compromisso central. A promoção da igualdade salarial, o combate à violência de gênero,
A garantia de representatividade feminina em todos os setores da sociedade e a desconstrução de estereótipos são alicerces para uma sociedade mais justa e equitativa. Desenvolvimento sustentável, meio ambiente e mudança climática. A interconexão entre desenvolvimento sustentável, meio ambiente e mudança climática é importante para garantir um futuro resiliente e equitativo. No contexto brasileiro, é imperativo adotar práticas que conciliem o crescimento econômico com a preservação ambiental, mitigando os impactos das mudanças climáticas. Isso exige uma abordagem integrada, políticas públicas eficazes e a participação ativa da sociedade. O desenvolvimento sustentável visa atender às necessidades presentes sem comprometer as gerações futuras. No Brasil, isso implica em conciliar o crescimento econômico com a conservação dos recursos naturais, promovendo práticas sustentáveis nas áreas agrícola, industrial e urbana. A busca por energias renováveis e a eficiência no uso dos recursos são elementos-chave nessa jornada. A preservação do meio ambiente é essencial para a saúde do planeta e a qualidade de vida das comunidades. No Brasil, a Amazônia, o Pantanal e outros biomas demandam estratégias eficazes de conservação. Políticas de combate ao desmatamento ilegal, proteção de áreas naturais e promoção da biodiversidade são pilares para assegurar a integridade ambiental. O enfrentamento da mudança climática requer ações ambiciosas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O Brasil, como signatário do Acordo de Paris, compromete-se a metas de mitigação e adaptação. Investir em energias limpas, preservar florestas e promover práticas agrícolas sustentáveis são estratégias essenciais para lidar com os desafios climáticos. Ética e integridade. Princípios e valores éticos do serviço público. Os princípios e valores éticos do serviço público estão fundamentados no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, que estabelece a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência como princípios a serem seguidos pelos agentes públicos. Vamos entender cada um deles. Legalidade. A legalidade é um princípio fundamental que determina que toda ação da administração pública deve estar de acordo com a lei. Isso significa que a administração só pode fazer aquilo que a lei autoriza, e qualquer ato contrário à legislação é considerado ilegal. A legalidade visa garantir a segurança jurídica e prevenir abusos de poder. Impessoalidade. O princípio da impessoalidade exige que a administração pública trate todos os cidadãos de forma igual, sem discriminações ou favoritismos. As decisões e ações do governo devem ser pautadas por critérios objetivos e impessoais, sem privilegiar indivíduos ou grupos específicos. Esse princípio busca assegurar a igualdade e a imparcialidade na atuação do Estado. Moralidade. A moralidade administrativa refere-se à ética no exercício das atividades públicas. Os agentes públicos devem pautar suas ações por princípios éticos e morais, buscando sempre o bem comum e evitando condutas que possam ferir esses valores. A moralidade contribui para a construção de uma administração pública transparente, justa e confiável. Publicidade. O princípio da publicidade determina que os atos administrativos devem ser públicos e acessíveis à sociedade. A administração deve agir de maneira transparente, divulgando informações sobre suas decisões, gastos, contratos e demais atividades. A publicidade visa garantir o controle social e a fiscalização por parte dos cidadãos, fortalecendo a democracia. Eficiência. A eficiência é um princípio que orienta a administração pública a alcançar os melhores resultados com os recursos disponíveis. Isso implica em utilizar os recursos de forma racional, evitar desperdícios, buscar a melhoria contínua e garantir a entrega eficaz dos serviços públicos. A eficiência contribui para o uso efetivo dos recursos públicos em benefício da sociedade. Governança pública, sistemas de governança, gestão de riscos e medidas mitigatórias. O Decreto nº 9.203 de 2017, no âmbito federal,
trata da governança no setor público, estabelecendo diretrizes e princípios para a gestão com foco na eficácia, eficiência e integridade das ações governamentais. A gestão de riscos e a implementação de medidas mitigatórias são elementos fundamentais nesse contexto, desempenhando um papel importante para identificar, avaliar e controlar possíveis ameaças aos objetivos institucionais. A gestão de riscos envolve a identificação sistemática e a avaliação dos eventos que podem impactar negativamente os objetivos da organização. No contexto governamental, esses riscos podem incluir aspectos financeiros, operacionais, legais, reputacionais, entre outros. A implementação de medidas mitigatórias visa reduzir a probabilidade e o impacto desses riscos, proporcionando uma gestão mais robusta e adaptativa. Integridade pública. O Decreto número 11.529 de 2023 trata da integridade pública, reforçando a importância da ética, probidade e transparência no serviço público. O objetivo é prevenir a corrupção e garantir a boa conduta dos agentes públicos. A seguir, destacarei alguns pontos essenciais. Prevenção da corrupção. O foco na ética, probidade e transparência tem como objetivo primordial a prevenção da corrupção. Ao cultivar uma cultura ética e transparente, reduz-se significativamente a probabilidade de agentes públicos se envolverem em práticas corruptas, como suborno, nepotismo ou desvio de recursos. Credibilidade das instituições. A adoção de padrões éticos e transparentes é importante para fortalecer a credibilidade das instituições governamentais. Esse fortalecimento é essencial para manter a confiança dos cidadãos nas autoridades e garantir que as políticas públicas sejam percebidas como justas e imparciais. Eficiência e efetividade na prestação de serviços. A ética no serviço público não apenas promove a integridade, mas também contribui para a eficiência e efetividade na entrega de serviços. Agentes públicos éticos tendem a desempenhar suas funções com dedicação e responsabilidade, resultando em uma administração mais eficaz e satisfatória para a sociedade. Promoção da igualdade de oportunidades. A promoção da probidade contribui para a igualdade de oportunidades no acesso aos benefícios e recursos públicos. A garantia de que o serviço público seja conduzido com integridade impede que determinados grupos se beneficiem de maneira desproporcional em detrimento de outros. Fiscalização e responsabilização. A transparência é essencial para uma fiscalização efetiva do governo pelos cidadãos e pela sociedade civil. Quando as ações do governo são transparentes, torna-se mais fácil responsabilizar os agentes públicos por eventuais desvios de conduta, fortalecendo assim a accountability e a confiança na gestão pública. Transparência e qualidade na gestão pública, cidadania e equidade social. A transparência na gestão pública é vital para promover a participação cidadã, garantir o acesso à informação e fiscalizar o uso dos recursos públicos. A busca pela qualidade na gestão visa eficiência e eficácia nas ações governamentais, contribuindo para a equidade social e o atendimento das necessidades da população. Vamos explorar um pouco mais esses aspectos. A transparência na gestão pública permite que os cidadãos compreendam as decisões governamentais, os gastos públicos e as políticas implementadas. Além disso, assegura o direito dos cidadãos ao acesso à informação, portanto, é um mecanismo fundamental para a fiscalização efetiva do uso dos recursos públicos, prevenindo desvios e práticas corruptas. A busca pela qualidade na gestão pública visa garantir a eficiência e eficácia nas ações governamentais. Isso implica em processos transparentes, gestão eficiente dos recursos, avaliação de resultados e constante aprimoramento das práticas administrativas. A qualidade na gestão, aliada à transparência, promove a equidade social ao direcionar os recursos de maneira justa e eficiente. Isso significa que as políticas públicas são desenhadas para beneficiar diversos estratos da sociedade, reduzindo disparidades e promovendo um acesso mais igualitário a serviços, oportunidades e benefícios.
Governo eletrônico e seu impacto na sociedade e na administração pública. A Lei nº 14.129 de 2021 estabelece diretrizes para o desenvolvimento do governo eletrônico, visando a modernização e aprimoramento dos serviços públicos por meio da tecnologia. Isso impacta positivamente na eficiência, acessibilidade e interação entre governo e sociedade. Eficiência na prestação de serviços. A introdução de tecnologias no âmbito governamental visa simplificar e agilizar a oferta de serviços públicos. Processos eletrônicos tendem a ser mais eficientes, reduzindo o tempo de espera, custos e burocracia associada aos procedimentos tradicionais. Acessibilidade. O governo eletrônico busca garantir que os serviços públicos estejam acessíveis a um número maior de cidadãos, independentemente de sua localização geográfica. A disponibilidade de serviços online permite que os usuários acessem informações e realizem transações sem a necessidade de deslocamento físico até órgãos governamentais. Interação e participação cidadã. O governo eletrônico proporciona canais de interação mais diretos entre o governo e a sociedade. Isso pode incluir a coleta de feedback, a participação em consultas públicas online e a disponibilização de informações relevantes. Essa interação contribui para uma governança mais participativa e transparente. Redução de custos e sustentabilidade. A implementação de processos eletrônicos pode resultar na redução de custos associados à papelada, logística e outros processos tradicionais. Além disso, a transição para o governo eletrônico frequentemente está alinhada com iniciativas de sustentabilidade, reduzindo o impacto ambiental associado ao uso excessivo de papel. Acesso à informação. A Lei nº 12.527 de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, garante o direito do cidadão de solicitar e receber informações públicas. Isso fortalece a transparência e a accountability, permitindo que a sociedade acompanhe e fiscalize as ações do governo. Transparência governamental. A Lei de Acesso à Informação impulsiona a transparência governamental ao estabelecer mecanismos para a divulgação proativa de informações pelos órgãos públicos. Essa transparência contribui para o fortalecimento da confiança dos cidadãos nas instituições governamentais e permite que a sociedade acompanhe de perto as atividades do governo. Accountability e fiscalização. Ao garantir o acesso à informação, a Lei de Acesso à Informação promove a accountability, que se refere à responsabilização dos agentes públicos pelos seus atos. Os cidadãos têm a capacidade de fiscalizar e questionar as ações do governo, contribuindo para a prevenção de práticas corruptas, irregularidades e mau uso dos recursos públicos. Participação cidadã. A Lei de Acesso à Informação favorece a participação cidadã ao permitir que os indivíduos estejam bem informados sobre as decisões governamentais. Isso cria condições para um envolvimento mais ativo da sociedade civil nos processos democráticos, contribuindo para uma governança mais inclusiva e responsiva. Prevenção à corrupção. O acesso à informação é uma ferramenta importante na prevenção da corrupção. A transparência promovida pela Lei de Acesso à Informação torna mais difícil a ocorrência de práticas corruptas, uma vez que as ações do governo estão sujeitas à vigilância pública e fiscalização. Transparência e imparcialidade nos usos da inteligência artificial no âmbito do serviço público. Garantir a ética na utilização de algoritmos e sistemas baseados em inteligência artificial no serviço público requer uma abordagem holística, que abranja desde a coleta de dados até a tomada de decisões automatizadas. É um desafio contínuo, mas essencial para que a inteligência artificial contribua positivamente para a sociedade, promovendo valores éticos e respeitando os direitos fundamentais dos cidadãos. Vamos ver alguns aspectos adicionais sobre a importância e os desafios associados a essa garantia ética. Respeito aos direitos humanos. O uso ético de algoritmos de inteligência artificial no serviço público exige um compromisso firme com os direitos humanos. Isso implica garantir que as decisões automatizadas respeitem princípios fundamentais, como a não discriminação,
a privacidade e a dignidade humana. Diversidade e inclusão nos dados. A coleta de dados que alimenta algoritmos muitas vezes reflete as tendências e preconceitos presentes na sociedade. Garantir a ética na inteligência artificial requer uma atenção especial à diversidade nos conjuntos de dados, evitando viés e assegurando que os algoritmos considerem e respeitem diferentes grupos sociais. Transparência no desenvolvimento. A transparência não se limita apenas à divulgação do funcionamento dos algoritmos, mas também se estende ao processo de desenvolvimento. Tornar os métodos de treinamento e as fontes de dados utilizadas acessíveis permite uma avaliação mais ampla da ética do sistema. Responsabilização e consequências. Definir responsabilidades claras em relação ao uso de algoritmos é importante. Instituir medidas para responsabilizar os criadores, implementadores e usuários dos sistemas de inteligência artificial em caso de falhas éticas é essencial para garantir a prestação de contas. Educação e conscientização. Promover a educação sobre ética e inteligência artificial entre desenvolvedores, usuários e gestores é uma estratégia importante. Quanto mais as partes envolvidas compreenderem os desafios éticos associados à inteligência artificial, maior será a probabilidade de implementarem práticas que garantam o uso ético dessas tecnologias. Diversidade e inclusão na sociedade. Diversidade de sexo, gênero e sexualidade, diversidade étnico-racial, diversidade cultural. Diversidade de sexo, gênero e sexualidade refere-se à variedade de identidades de gênero, orientações sexuais e características biológicas, promovendo o respeito e a inclusão de todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Diversidade étnico-racial enfatiza a importância de reconhecer e valorizar a pluralidade étnica e racial presente na sociedade, combatendo o racismo e promovendo a igualdade de oportunidades para todas as raças. Diversidade cultural destaca a riqueza das diferentes culturas presentes em uma sociedade, promovendo o respeito às tradições, línguas e práticas culturais diversas. Desafios sociopolíticos da inclusão de grupos vulnerabilizados. Crianças e adolescentes inclui questões relacionadas a direitos, proteção, educação e combate ao trabalho infantil, visando assegurar um desenvolvimento saudável e igualdade de oportunidades. Idosos enfoca o respeito aos direitos dos idosos, incluindo questões de saúde, previdência, participação social e combate à discriminação etária. LGBTI+, aborda a necessidade de garantir direitos e combater a discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero, promovendo a igualdade e o respeito. Pessoas com deficiências busca garantir a acessibilidade, a inclusão social e a igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência, reconhecendo e valorizando suas habilidades e contribuições. Pessoas em situação de rua enfoca a necessidade de políticas públicas que enderecem as causas da situação de rua, incluindo a falta de moradia, saúde mental e vulnerabilidade social. Povos indígenas, comunidades quilombolas e demais minorias sociais busca garantir o respeito aos direitos territoriais, culturais e sociais desses grupos, combatendo a discriminação e promovendo a valorização de suas identidades. Administração Pública Federal. Princípios constitucionais e normas que regem a administração pública. Artigos de 37 a 41 da Constituição Federal de 1988. Legalidade. A legalidade é um princípio fundamental que impõe à administração pública a obrigação de atuar estritamente dentro dos limites legais. As ações e decisões devem ser respaldadas por normas jurídicas, garantindo a segurança jurídica e o respeito ao Estado de Direito. Impessoalidade. A impessoalidade visa assegurar que as decisões e ações da administração pública sejam despidas de interesses pessoais ou discriminações. A busca pela igualdade no tratamento dos cidadãos é essencial para garantir a equidade nas relações com o Estado.
Moralidade. O princípio da moralidade exige que a administração pública atue de maneira ética e íntegra, evitando práticas que violem valores sociais e éticos. Essa norma visa preservar a confiança da sociedade nas instituições públicas. Publicidade. A transparência é um elemento-chave para a efetiva participação da sociedade na gestão pública. O princípio da publicidade determina que os atos administrativos sejam divulgados de forma acessível, permitindo que os cidadãos acompanhem e fiscalizem as ações do governo. Eficiência. A eficiência destaca-se como um princípio voltado para a otimização dos recursos públicos, buscando alcançar os melhores resultados com o menor custo possível. A administração pública deve ser gerida de maneira eficaz, visando o bem comum e a qualidade na prestação dos serviços. Estrutura organizacional da Administração Pública Federal, Decreto-Lei nº 200 de 1967. Descentralização administrativa. O Decreto-Lei nº 200 de 1967 promove a descentralização como estratégia para aproximar a administração das demandas locais, conferindo maior autonomia a órgãos e entidades. Administração pública indireta. Além dos órgãos, o decreto possibilita a criação de entidades da administração pública indireta, como autarquias e fundações, conferindo-lhes autonomia para atuar em áreas específicas e executar atividades especializadas. Coordenação, controle e supervisão. Estabelece mecanismos para garantir a coordenação eficiente entre os órgãos e entidades, bem como o controle e supervisão das atividades governamentais para assegurar o cumprimento dos objetivos estabelecidos. Agentes públicos. Regime jurídico único. Lei nº 8.112 de 1990 e suas alterações. Concursos públicos. A realização de concursos públicos é um instrumento essencial para garantir a seleção de profissionais capacitados e idôneos, promovendo a igualdade de oportunidades e meritocracia. Estabilidade. A estabilidade conferida aos servidores públicos após um período de serviço contribui para a segurança no exercício de suas funções, permitindo a independência na tomada de decisões e garantindo a continuidade dos serviços públicos. Deveres e proibições. A Lei nº 8.112 de 1990 estabelece um conjunto de deveres éticos e proibições para os servidores públicos, visando preservar a integridade e a reputação do serviço público. Licenças e afastamentos. Regulamenta as licenças e afastamentos, considerando situações como doença, capacitação profissional e outros motivos legais, assegurando a flexibilidade necessária para o servidor público. Aposentadoria. Define as condições para a aposentadoria considerando tempo de serviço, idade e outras variáveis, garantindo o planejamento adequado da força de trabalho e a sustentabilidade do sistema previdenciário. Finanças públicas. Atribuições econômicas do Estado. No contexto do Brasil, as atribuições econômicas do Estado são abordadas principalmente pela Constituição Federal de 1988 e por leis complementares. Algumas das principais atribuições econômicas do Estado brasileiro incluem: política fiscal. O Estado brasileiro tem a responsabilidade de arrecadar receitas por meio de impostos e contribuições sociais. Esses recursos são utilizados para financiar os gastos públicos, incluindo investimentos em áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Política monetária. A política monetária no Brasil é executada pelo Banco Central do Brasil, que busca controlar a inflação e manter a estabilidade do sistema financeiro. Isso é feito por meio do controle da taxa básica de juros, Selic, entre outras ferramentas. Regulação econômica. O Estado regula diversos setores da economia para garantir o funcionamento adequado dos mercados. Agências reguladoras supervisionam setores como energia, telecomunicações, transporte, saúde, entre outros. Investimento em infraestrutura. O Estado brasileiro investe em infraestrutura para promover o desenvolvimento econômico e social.
Isso inclui projetos de construção e manutenção de estradas, portos, aeroportos, energia e saneamento básico. Bem-estar social e redução da pobreza. Políticas sociais são implementadas para reduzir a desigualdade e melhorar as condições de vida da população. Programas como Bolsa Família, que oferece assistência financeira a famílias em situação de vulnerabilidade, são exemplos desse tipo de iniciativa. Comércio exterior e política comercial. O governo brasileiro participa de negociações comerciais internacionais e implementa políticas para promover as exportações e proteger setores estratégicos da economia. Acordos bilaterais e participação em organizações internacionais são aspectos importantes dessa atribuição. Política industrial. Em alguns momentos, o Estado brasileiro implementou políticas para promover setores específicos da indústria, como a concessão de incentivos fiscais e subsídios para estimular o crescimento de determinadas atividades econômicas. Estabilização econômica. O governo brasileiro busca manter a estabilidade econômica controlando a inflação, mantendo um ambiente favorável aos investimentos e adotando políticas anticíclicas quando necessário. É importante notar que a atuação do Estado na economia brasileira pode variar ao longo do tempo e depender de fatores políticos, econômicos e sociais. Além disso, debates sobre a extensão do papel do Estado na economia são comuns na arena política e econômica do Brasil. Fundamentos das finanças públicas, tributação e orçamento. Fundamentos das finanças públicas envolvem a gestão dos recursos financeiros do Estado, buscando equilíbrio entre receitas e despesas, eficiência na utilização dos recursos públicos e promoção do bem-estar social. Tributação refere-se à arrecadação de tributos, que são recursos financeiros destinados a custear as despesas públicas. Deve ser justa, eficiente e promover a equidade. Orçamento envolve o planejamento e a alocação dos recursos públicos. O orçamento público é um instrumento essencial para a gestão financeira, abrangendo o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, LOA. Financiamento das políticas públicas, estrutura de receitas e despesas do Estado brasileiro. Receitas compreendem os recursos financeiros que o Estado arrecada, incluindo tributos, taxas, contribuições sociais e outras fontes. Despesas refletem os gastos do governo, abrangendo áreas como saúde, educação, segurança, infraestrutura, entre outras. Noções de orçamento público: Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Lei Orçamentária Anual, LOA. Plano Plurianual, PPA, define as diretrizes, objetivos e metas do governo para um período de 4 anos, orientando as ações do Estado. Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, estabelece as prioridades e metas para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, servindo como elo entre o PPA e a LOA. Lei Orçamentária Anual, LOA, contém as previsões de receitas e despesas para o ano seguinte, detalhando como os recursos serão alocados. Federalismo Fiscal no Brasil, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101 de 2000. Federalismo Fiscal refere-se à distribuição de competências tributárias e responsabilidades financeiras entre os entes federativos, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, estabelece normas para a gestão fiscal responsável, incluindo limites para despesas com pessoal, transparência nas contas públicas e responsabilidade na condução das finanças. A compreensão desses temas é importante para assegurar a sustentabilidade das finanças públicas, a transparência na gestão e o cumprimento das responsabilidades fiscais por parte do Estado brasileiro.